Estamos iniciando mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje é a saúde das crianças, em especial no âmbito do neurodesenvolvimento. O olhar atento para a saúde das crianças não pode perder de vista o neurodesenvolvimento. E como está o cuidado quanto a esse aspecto do neurodesenvolvimento nos atendimentos de puericultura nos serviços de saúde pública no Brasil? Quem conversa conosco sobre essa temática é a professora associada na Universidade Federal do Maranhão, Francisca Georgina Macedo de Souza. Seja muito bem-vinda. Georgina, muito obrigada pela tua presença, por estar aqui com a gente na UFN, né? Participando aí de um evento internacional da enfermagem, um evento importantíssimo para nós. E gostaria de iniciar essa conversa contigo, assim, te perguntando qual a tua percepção sobre esse cuidado, né, na puericultura em relação às crianças, né? O que tu tem pesquisado, o que tu tem entendido sobre o panorama que a gente vive em relação a este aspecto? Então, professora, eu preciso, antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Falar da saúde da criança e falar do desenvolvimento infantil é sempre desafiador e qualquer oportunidade ela tem um significado muito grande. Então, esse meu lugar de fala é um lugar que eu compartilho como enfermeira que sou, enfermeira pediatra, como professora, formadora de outros profissionais e como pesquisadora. O que nós temos vivenciados na puericultura é muito reflexo do modelo assistencial centrado na doença. Então, os profissionais, a intervenção deles é sempre para o processo de adoecimento e muito menos para o processo de saúde. E quando nós falamos de avaliação de neurodesenvolvimento, nós estamos falando de saúde, de prevenção de agravos, né, de oportunidade de diagnóstico precoce caso essa criança tenha algum déficit ou algum distúrbio ou algum transtorno. Então, quando se fala de avaliação de desenvolvimento infantil, nós estamos falando, sobretudo, de uma intervenção precoce para qualificar a vida da criança e da família. Então, esse modelo ainda muito enraizado na doença e no tratamento, ele é um dificultador, né? Os profissionais compreendem como uma demanda e uma demanda que ocupa muito tempo e que, na maioria das vezes, eles não estão preparados para dar seguimento ou avaliar a saúde, né? A intervenção do profissional, na maioria das vezes, como eu já falei, é para um distúrbio, é para um agravo, é para um tratamento. Então, os profissionais, de maneira geral, têm muita dificuldade na puericultura de fazer a avaliação do desenvolvimento infantil. Então, no primeiro momento, essas dificuldades, elas têm relação com a formação, mas elas têm muita relação com a atitude dos profissionais, não é? O que determina a qualidade da atenção nem sempre é a formação, né? Eu defendo sempre que a qualidade de uma consulta de puericultura, de um exame físico bem conduzido por um profissional, é uma questão de atitude profissional, nem sempre relacionado com a formação. O que isso significa? Eu posso ter a melhor formação, eu posso ter vários títulos em universidades de ponta, de referência, mas eu não consigo, na minha atuação, ter a atitude de uma atenção integrada, integral e que valorize o processo de crescimento e de desenvolvimento da criança, que é a finalidade maior da puericultura. Prevalece, então, um olhar mais reducionista e menos ampliado, menos complexo do que é a questão do desenvolvimento infantil, né? Que ela é extremamente complexa e parece que se fica muito em torno das questões básicas, né? A medida da criança, o peso, coisas mais
talvez sintomas mais específicos e superficiais do que propriamente uma visão global desse desenvolvimento? Exatamente, esse é o desafio, não é? Sair de uma particularidade para uma atenção global da criança. A criança, o que se espera? Que ela cresça e se desenvolva. Muito embora ela pode crescer e não se desenvolver, ou ela pode se desenvolver e não crescer. Entretanto, essas duas dimensões do processo de viver humano, eles devem acontecerem consecutivamente, não é? E cronologicamente eles são bem determinados. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele recomenda 7 consultas de puericultura no primeiro ano de vida. E que o eixo que estrutura a atenção à criança é a avaliação do crescimento e do desenvolvimento infantil. E quando nós perguntamos, e como é que está a saúde da criança? Ele está bem, ele está sem nenhum problema de saúde. E o crescimento? O peso está bom, a altura está boa. E o desenvolvimento? Não estou preparada para avaliar desenvolvimento. Então, assim, esse não estar preparado, ele é muito subjetivo. Porque as questões objetivas da avaliação do desenvolvimento não se reduz a estar ou não preparada. A atitude do profissional, mais uma vez, ele determina, não é? E agora, o que nós visualizamos nas consultas de puericultura? São famílias inteiras preocupadas, perdidas, sem saber como fazer isso nas consultas, ou pelo menos no domínio no contexto domiciliar, familiar, não é? Se o profissional não faz, o que eu posso fazer como pai, como mãe, como avó? Então, avaliar desenvolvimento é sempre assegurar qualidade de vida para essa família também, não só para a criança, mas para a família. E mais recentemente, de 2022 para cá, o Ministério recomenda compulsoriamente, então é obrigatório, que em todas as consultas seja feito o rastreamento do transtorno do espectro autista. E o que nós temos recebido? As mães falam assim, meu filho está andando na ponta do pé, ele é autista? Meu filho não para quieto, meu filho é autista? Então, a angústia, o desespero das famílias, porque essas crianças, apesar de estarem sendo acompanhadas rotineiramente, elas não têm o desenvolvimento avaliado, porque se tivesse, essas famílias teriam respostas. Por que ele está andando na ponta do pé? Para essas dúvidas simples que vão surgindo e que talvez quem vai dar essa resposta tem que ter um preparo para isso, né? Mínimo. Para entender que não é algo tão simplista, está na ponta do pé, mas é um conjunto, né? O instrumento de rastreio tem um específico ou o Ministério abre para que o profissional possa escolher entre instrumentos de rastreio? Pronto, o Ministério ele não direciona para obrigatoriamente utilizar isso, ele recomenda o M7RF, né? O M7R para a primeira consulta e o M7RF para a consulta de segmento daquelas crianças que tenham sido classificadas com risco médio para o transtorno, né? E lembrar que o M7, isso precisa ficar muito claro, ele não substitui a avaliação do neurodesenvolvimento. Ele é um aliado, não é? É uma escala que avalia o risco daquela criança ter ou não o transtorno do espectro autista. Um risco de sofrimento psíquico, não quer dizer que ele está instalado. Não. E assim, eu não substituo, assim como eu não posso utilizar o rastreamento para a TEA e esquecer de avaliar os marcos do desenvolvimento de acordo com a idade da criança, né? A criança com 2 meses sorri, ela apoia o pescoço, ela senta sem apoio, não é? Vocês utilizam os IRDs? Não, nós utilizamos os marcos do desenvolvimento por faixa etária, que é o instrumento que também está adotado pelo Ministério da Saúde e consta
como instrumento de avaliação na caderneta da criança. Então, é um instrumento que todas as crianças têm acesso e que os profissionais também têm acesso, não é? Lá está muito bem recomendado a idade da criança e para cada idade qual é o marco que aquela criança deve apresentar se ele tem um desenvolvimento crescente e dinâmico, não é? Porque esse movimento ele é muito dinâmico. E, Georgina, às vezes a pergunta não vem dos pais, porque nem sempre os pais têm a informação para desconfiar de que aquele comportamento não vai bem na criança, né? Às vezes porque é filho único, por falta de escolaridade, enfim. Então, muitas vezes é o profissional que tem que, na dinâmica dessa consulta, na relação dessa criança com a mãe, com o familiar, tentar pegar algumas coisas, né, para poder entender e talvez informar a família de que tenhamos que ter mais cuidado em algum aspecto no que se refere ao desenvolvimento. Exatamente. Eu vou dar um exemplo que ele é muito objetivo. Para eu iniciar a introdução, as orientações para a introdução alimentar de um bebê, de uma criança de 6 meses de idade. Não é porque ele fez 6 meses que eu preciso fazer a introdução alimentar. É normalmente em torno do 6º mês. Mas essa criança precisa ter muito bem definidos os marcos do desenvolvimento, que a gente chama aqueles que dão sinal de que a criança está pronta para receber outro tipo de alimento que não leite materno. Por exemplo, o sinal de protusão da língua, que a gente chama sinais de prontidão, né? A criança, quando ela, até antes de 6 meses, ela faz o movimento de colocar a língua para fora. E ao colocar a língua para fora, ela expulsa o alimento e os pais compreendem como recusa. Não gostou do alimento. Não gostou do alimento. Então, se ele tem esse marco do desenvolvimento muito presente, significa para o profissional que ainda não é hora de começar a introdução alimentar. Se ele não senta sem apoio, não é hora ainda de começar a introdução alimentar. Então, o atraso, a ausência de um marco do desenvolvimento, ele pode definir as ações de atenção à criança, por exemplo, como a introdução alimentar. Isso muda tudo, né, Georgina? Muda tudo. Porque muitas vezes os pais vão entendendo que o bebê não gosta, né? Ah, experimentei banana, não gosta. Mamão, cuspiu fora, não gosta. E vai criando, assim, uma coisa muito seletiva, porque já vai tirando do cardápio da criança coisas que talvez seja porque é a primeira vez que ela experimenta, ou porque ela não está pronta, né, ainda para essa experimentação, não está madura para isso. Exatamente. O neurodesenvolvimento, ele é neuro, ele é motor, ele é cognitivo e ele é sensório, não é? Então, a criança, para ela se alimentar bem, a primeira coisa que ela precisa fazer é tocar nos alimentos e manter a posição ereta para que ela degluta e diminua o risco de broncoaspiração. Sim. Então, isso tudo só vai ser oportunizado à criança e ao bebê se ele tiver uma avaliação bem feita do neurodesenvolvimento. Não necessariamente é a idade que está estabelecida. Tipo, 6 meses pode começar a introduzir tal alimento, né? Exatamente. Mas é a avaliação do profissional que vai dizer, então, ok, já podemos iniciar a introdução alimentar. Exatamente. Você vê a importância da avaliação do desenvolvimento. E quantas crianças criam uma restrição alimentar para o resto da vida? Crianças grandes, adolescentes, que não comem isso, não comem aquilo. Muitas vezes a origem pode estar aí, na introdução alimentar. E a outra questão da continuidade, de manter avaliações com frequência nas consultas de puericultura, de acordo com a periodicidade dessas consultas, é a identificação precoce de atrasos no desenvolvimento. Uma identificação precoce de um atraso sugere diagnóstico e intervenção precoce. Então, o diagnóstico e uma intervenção precoce significa qualidade de vida para essa criança. É uma criança que vai socializar mais rápido, que vai aprender mais rápido, que vai diminuir muito, muito o sofrimento, o estigma, não é? Todos os problemas que advêm
desse processo, que não é só o autismo, né? A gente fala tanto em autismo, mas tem tantos outros problemas também tão sérios quanto o TEA. E diminui também todo o investimento que essa família vai fazer mais tarde em terapias, em tratamentos, que poderiam ter sido evitados se essa intervenção tivesse ocorrido a tempo. Né? Na nossa realidade brasileira, o diagnóstico dos transtornos de desenvolvimento é tardio. Né? Um diagnóstico que poderia ter sido confirmado no primeiro ano de vida, a criança só tem entre 3 e 5 anos. Então, entre 3 e 5 anos, ela já tem danos motores, neurológicos, cognitivos muito grandes. Então, ela vai precisar de um suporte terapêutico por mais tempo do que uma criança que recebeu um diagnóstico precoce e oportuno. E uma das dificuldades que a gente enfrenta aqui na nossa região, né, que eu tenho ouvido muita demanda dos pais, é a falta do neurologista, do neuropediatra, que possa fazer o laudo, que possa fazer a avaliação dessa criança para diagnosticar. Então, a gente tem fila de esperas onde essas mães vão demorar muito tempo, talvez mais de um ano, para conseguir essa avaliação. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles são muito claros. Para eu fazer uma intervenção, eu não preciso ter o diagnóstico confirmado do transtorno. Eu preciso identificar que essa criança tem um risco e, diante desse risco, um grupo de profissionais, independente do diagnóstico, já precisa fazer uma intervenção, não é? Então, o que adianta a criança ficar 5 meses esperando a consulta com o neuro? Se o próprio avaliação do desenvolvimento já me diz que essa criança tem atraso, por que não começar a estimulação? Não antes, é? Né? Então, ficar esperando em casa por uma consulta talvez não seja a melhor saída. Às vezes acontece porque o plano de saúde pode, então, pagar, ou porque essa criança precisa de um monitor na creche, na escola, aí precisa de um laudo, né? Precisa de uma avaliação. Então, a família também fica num lugar difícil, né, para tomar uma atitude, quando ela depende desse laudo para poder dar seguimento aos atendimentos. Infelizmente. Operacionalmente é exatamente isso. Georgina, então, estamos chegando ao final. Fico muito feliz com a tua presença, né? É um assunto que eu tenho um amor, assim, muito especial. E tê-la aqui como convidada é um grande prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui. Nós, hoje no programa, falamos sobre os cuidados do neurodesenvolvimento das crianças. Até o próximo Saúde em Foco. Tchau.